Filipe, o diácono evangelista. Essa é a história em versos de Filipe, o evangelista, um dos 7 primeiros diáconos que consta naquela lista de Atos 6, verso 5, e que tinha nome helenista. Filipe era um diácono de boa reputação, cheio do Espírito Santo, um autêntico cristão, na época em que a igreja sofria perseguição. E por causa da perseguição, muitos crentes se retiraram da cidade de Jerusalém e para outras terras migraram, excetuando os discípulos que nessa mesma ficaram. Mas entre os crentes dispersos daquele nefasto dia, estava também Filipe, que desceu a Samaria e ali pregava Cristo ao povo que lhe ouvia. Muitos milagres eram feitos ali por seu intermédio, pois eram os doentes curados sem precisar tomar remédio. Eram um simples discípulos, mas com poder no ministério. É bom lembrar o leitor, a fim de deixá-lo informado, que o povo samaritano era bem miscigenado, pois por israelita e gentil foi ele então formado. Mas com Filipe em Samaria, almas Deus estava salvando, e até mesmo os paralíticos ao ouvi-lo saíam andando. Eram muitas maravilhas que Deus estava realizando. Também quando ele pregava ao povo daquela gente, os espíritos imundos saíam dali de repente, dando então altos gritos, deixando o povo contente. Até mesmo um certo homem, cujo nome era Simão, veio a crer em Jesus Cristo pelo poder da pregação, pois Filipe conseguiu chamar a sua atenção. No entanto, este tal Simão, antes de se converter, praticava feitiçaria, procurando ao povo entreter, e houve até quem dissesse: este é o grande poder. Do mais simples ao mais rico dos que moravam ali, esse tal mago Simão arrolou adeptos para si, pois durante muito tempo conseguiu os iludir. No entanto, quando Filipe as boas novas ali pregou, acerca do reino de Deus e de Jesus lhes falou, o povo então nele creu e em seguida os batizou. Até o próprio Simão estava entre os batizados e agora seguia Filipe andando para todos os lados, pois viu os sinais e milagres que eram por ele realizados. Tanto homens como mulheres aderiram à salvação pelo poder do evangelho na constância da pregação, pois eles viram que crera até o próprio Simão. E quando em Jerusalém foi então anunciado que o povo de Samaria tinha o evangelho aceitado, mandaram Pedro e João para verem o noticiado. Chegando ali em Samaria, Pedro e também João, ambos fizeram logo uma breve oração para que o Espírito Santo descesse na congregação, porque o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum samaritano que tinha se convertido, embora que em nome de Cristo já tenha o batismo aderido. E na hora em que os apóstolos fizeram aquela oração, pondo as mãos sobre eles, ou seja, com a imposição, os neófitos receberam o Espírito Santo, a unção. Vendo Simão que o Espírito sobre o povo ali desceu, pela imposição das mãos a Pedro e a João ofereceu certa quantia em dinheiro, pois falando se atreveu: concedei-me também a mim deste mesmo poder, para que eu, ao pôr as mãos, a pessoa venha receber o Espírito Santo de Deus. E Pedro vem lhe responder: seja contigo o teu dinheiro para a tua perdição, pois julgaste adquirir por meio de negociação o dom de Deus com pagamento. E disse ainda a Simão: não tem parte nem sorte neste santo ministério, porque o teu coração diante de Deus não é sério. E falou-lhe ainda a Pedro sem nenhum impropério: arrepende dessa maldade e logo a Deus deves orar, talvez ele lhe perdoe o modo de você pensar, pois cheio de amargura vejo que você está. Tendo ouvido a reprimenda, Simão respondeu assim: orem vocês ao Senhor, intercedendo por mim, para que nada me aconteça, já temendo um triste fim. Entre mentes, Pedro e João de Samaria se afastaram, indo para Jerusalém, pois de lá que se ausentaram, falando a palavra de Deus aos que no caminho encontraram. Mas Filipe, o evangelista, que ouvira Pedro e João, permaneceu em Samaria em meio à população, pregando sempre a palavra com poder e muita unção. Então o anjo do Senhor a Filipe veio falar: dispõe-te e vai para o sul, para a estrada que deserta está, a que desce de Jerusalém e que a Gaza vem ligar. Sendo um servo fiel, Filipe então se levantou e partiu para o local que o anjo de Deus lhe mandou. E já estando no caminho, um eunuco o encontrou. Este eunuco era etíope, também o superintendente dos tesouros de Candace, a rainha de sua gente, portanto um alto oficial dessa citada regente.
da cidade de Jerusalém estava o eunuco voltando, pois ao Deus de Israel ele estava adorando. Daí, por aquele caminho, passava ali retornando. Vinha o mesmo sentado naquela sua carruagem, lendo um livro da Bíblia aberto em uma passagem do profeta Isaías, que tem não pouca mensagem. Ajunta-te a este carro, falou o Espírito Santo ao evangelista Filipe, que já pregara tanto ao povo de Samaria e agora estava em outro canto. Aproximando-se da carruagem, Filipe a essa acompanhou, pois correu para alcançá-la e junto a ela ficou. Então, ouvindo o homem lendo, depressa lhe perguntou: o senhor entende isso, que agora lendo está? E como posso entender se alguém não me explicar? Foi a resposta que lhe deu o eunuco que estava a passar. Em seguida convidou Filipe para subir naquela sua carruagem, pois espaço tinha ali, já que ele estava sedento da explicação dele ouvir. E a parte das escrituras que o eunuco na estrada lia, apesar de que eu mesmo nada daquilo compreendia, estava numa passagem que o profeta assim dizia: ele era como ovelha ao matadouro foi levado, e mudo como um cordeiro quando então é tosquiado. Ele não abriu a boca e também foi humilhado. Foi-lhe tirado o julgamento na sua humilhação. Quem é, pois, que vai narrar sobre a sua geração? Porque sua vida da terra teve eliminação. Esse é o famoso texto do livro de Isaías, que no capítulo 53 está falando do Messias. São os versos 7 e 8, profetizados há muitos dias. Diga-me, por favor, de quem está falando o profeta? De si mesmo ou de outro? Perguntou-lhe na hora certa o eunuco de Candace, ali na estrada deserta. Vendo Filipe que o homem carecia de uma luz, anunciou-lhe as boas novas do Senhor Cristo Jesus, começando nessa escritura que aponta para a cruz. Filipe não perdeu tempo contando sobre o seu sucesso, já que pregou em Samaria no meio de um povo adverso, onde ali o evangelho teve um amplo progresso. Mas antes, vendo o eunuco sedento de salvação, mostrou-lhe que Jesus Cristo é a chave da explicação, pois o texto fala dele as boas novas ao coração. Tendo entendido aquele texto, condenou e ardor, o eunuco resolveu obter de Deus o favor, aceitando a Jesus Cristo como seu único Salvador. E indo eles caminhando, um lugar foi encontrado, aonde então havia água. Daí Filipe foi interrogado: olhe, aqui tem água, e que me impede de ser batizado? Disse-lhe Filipe: você pode, se crer de todo o coração. E o eunuco prontamente demonstrou sua conversão, respondendo ao seu amigo com plena convicção: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Foi o que ouviu Filipe soar nos ouvidos seus, uma sábia confissão para os gentios aos judeus. Descendo ambos as águas, Filipe então o batizou, e quando saíram de lá, o Espírito de Deus arrebatou a Filipe repentinamente, e o eunuco sozinho ficou, pois já estava batizado, e a Filipe não mais o viu, e cheio de alegria o eunuco prosseguiu na sua jornada de volta, alegre pelo que assistiu. Mas Filipe, porém, em Azoto apareceu, e indo para Cesareia cumpriu o que Deus lhe deu, pois poder para pregar de Jesus Cristo recebeu. No caminho de Cesareia, por onde ele passava, em toda e qualquer cidade o evangelho anunciava, não perdendo ocasião, pois o Senhor com ele estava. O seu ministério fecundo Filipe bem continuou, e ali mesmo em Cesareia a sua residência fixou, onde Paulo e comitiva por vários dias se hospedou. Filipe foi o exemplo de diácono e evangelista, de um pai hospitaleiro, de alguém que se alista para no evangelho de Cristo ser um bom especialista. Pois na igreja ou no deserto ele sabia evangelizar, fosse para uma multidão que estava ali a escutar, ou apenas para uma pessoa, para de Cristo lhe falar. E ainda de bônus quero deixar para você Romanos 10, 14, 15, que diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: quão formosos pés dos que anunciam coisas boas.